Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos chegando, vamos nos acomodando, nos incomodando, porque são os incomodados que se mudam e o que a gente mais precisa é se mudar, nos mudar, a nós próprios e uns aos outros. Mas é claro que a tarefa de mudar os outros basicamente é dos outros. E a tarefa de nos mudar é basicamente nossa. Podemos e devemos ajudar e colaborar na mudança dos outros, desde que eles assim queiram, desde que eles assim permitam a nossa ajuda. Até porque é dando que se recebe, é ajudando na transformação do outro que nós seremos ajudados, não há dúvida. Mas a responsabilidade da mudança, da transformação de cada um é de cada um. Ajuda-te e o céu te ajudará. Jesus é claro ao colocar que não existe cura sem autocura, quando ele mesmo curava os corpos dos seres, dizia: a tua fé te salvou. Então, não haja dúvida de que Deus é amor, mas é um amor que ama em liberdade. Esse amor, proclamado amor, que exige dos outros atendimento às expectativas nossas, não é amor. Claro que não. É domínio, é ciúme, é até escravização, é idolatria. Você pode chamar de muitas coisas, mas a gente não deveria chamar de amor, até porque desde Moisés somos orientados a não usar o santo nome de Deus em vão. Ou como disse Jesus na oração: santificado seja o vosso nome. Amor deveria ser uma palavra sagrada, que deveríamos falar apenas com reverência, porque é o santo nome de Deus. Muito bom. Maravilhoso que estejamos aqui, nessa trajetória para o amor, para Deus. Hoje estamos continuando no nosso maravilhoso roteiro, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Estamos lá no capítulo 4, que fala das várias existências do Espírito. E estamos na questão 188, onde vamos analisar a habitação dos espíritos puros e situar na hierarquia dos espíritos a hierarquia dos mundos do sistema solar da Terra. Júpiter, Saturno, Netuno, o Sol. Que habitações eles são? Que seres habitam nesses astros? Como se dá a ação deles? Que o nosso estudo seja proveitoso e que mais uma vez percebamos, aceitemos o convite do Espiritismo de expansão da consciência, de expansão da perspectiva, de expansão da fraternidade. Muito bom. Vamos então à questão 188 de Allan Kardec. O codificador pergunta assim: os espíritos puros habitam mundos especiais ou habitam o espaço universal sem estarem ligados a um mundo específico? Muito interessante a questão, não é? A resposta vem assim: os espíritos puros habitam determinados mundos,
mas não estão confinados a eles como os homens estão à terra. Eles podem se deslocar por toda parte. E assim parece lógico, porque a lei de atração dos corpos faz com que fiquem grudados os seres à crosta planetária aqui na Terra, especialmente aqueles seres mais densos. Quanto mais densos, mais grudados à crosta. Os átomos da rocha têm uma posição muito diferente dos átomos dos gases. Não é assim? Porque a atração dos corpos age diferente sobre os corpos mais densos e menos densos. No caso das criaturas humanas, serão mais densos os corpos de espíritos menos evoluídos, sendo muito mais sutis e muito mais livres os corpos dos espíritos mais elevados, de forma que sejam realmente livres, porque após a morte, os espíritos mais densos, viciados, apegados ao corpo físico e aos sentidos, eles são delimitados pela própria lei de atração dos corpos a permanecerem nas regiões mais próximas à crosta, até subcrostais, crostais, as furnas, regiões que adentram a própria carne do planeta. E não podem sair dessas regiões mais densas e alçar-se apenas pela sua vontade às regiões mais sutis, enquanto que aqueles habitantes das regiões sutis podem sim excursionar, volitar, transportar-se às regiões mais densas, sem que sejam sequer vistos, sem que sejam sequer percebidos, dada a densidade extrema do ambiente mais materializado, mais pesado dos umbrais. Então assim é que a liberdade tão buscada pela alma humana, ela é fruto da elevação. Não é difícil perceber que os espíritos mais magoados, mais culpados, mais preconceituosos, são presos ao passado. E mesmo os ansiosos, os preocupados, são presos ao futuro. Que aqueles que se identificam, idolatram o corpo, os sentidos, são presos ao próprio corpo. Só sendo realmente livres aqueles que assumiram uma perspectiva mais espiritualizada, que vivem na matéria sem ser da matéria, que aceitam a proposta da matéria como remédios, como lições de emancipação da alma. Não é muito interessante entendermos isso? Por isso, os anjos, na ignorância dos seres humanos, foram representados com asas, porque nas viagens espirituais que os seres sempre fizeram durante o sono, pela clarividência espiritual, os seres foram percebendo que havia
criaturas muito evoluídas que voavam pelo céu. E como na Terra só se consegue imaginar alguém voando com asas, se atribuiu asas aos anjos. Mas o que acontecia de verdade é que os seres angélicos são seres desprendidos, são seres leves, que não estão identificados com nada de material, nem nada de denso, livres das amarras do passado e do futuro, vivendo o presente em toda a sua riqueza. É uma bela paisagem essa que se nos descortina nesse momento, não é? Que nos inspiremos nela. Na questão que nós lemos, a de número 188, o comentário de Kardec vem nos descortinar o painel do sistema solar perante as criaturas humanas. Vamos ver o que Kardec comenta? De acordo com o ensinamento dos espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um dos que possui os habitantes menos adiantados. Somos uma das classes mais primárias do sistema solar, tanto física quanto moralmente, porque as duas dimensões, a física e a moral, se adequam, se harmonizam, há uma correspondência entre as duas. Quanto menos adiantado moralmente, mais denso é o corpo da criatura. Marte estaria em estágio ainda inferior à Terra. Júpiter, muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres com corpo físico, mas um lugar de reunião de espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos que eles dirigem. Olha que interessante. O Sol é o centro da galáxia e dissemina luz para todas as... O Sol é o centro do sistema solar e dissemina luz, energia, para todos os habitantes dos planetas do sistema solar. E nessa posição privilegiada, os seres de lá servem a todos esses vários bilhões de habitantes, porque a matéria é sempre um símbolo, é sempre um veículo do espírito, de forma que a luz, e que nada, na verdade, é apenas material. Tudo é material e espiritual ao mesmo tempo, e a luz do Sol é veículo das bênçãos, das curas, dos ensinamentos. Não é à toa que dizemos que os espíritos mais evoluídos são lúcidos, que a comparação da luz com a elevação espiritual é tão antiga e tão disseminada. Buda é o iluminado. Jesus fala: brilhe a vossa luz. A luz cumpre essa função fundamental. Tanto material quanto tanto material quanto espiritualmente. O Sol, então, seria um mundo habitado por seres com corpo físico, mas não seria um ser habitado por seres com corpo físico, mas um local de espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos que eles dirigem.
Esses pensamentos seriam transmitidos para os espíritos menos elevados, com os quais se comunicam os espíritos superiores por meio do fluido cósmico universal. Do ponto de vista de sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam na mesma condição. O volume de cada planeta e a distância a que eles se encontram do Sol não tem nenhuma relação com seu grau de adiantamento. Pois parece que Vênus está mais adiantado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. Muitos espíritos que foram personalidades conhecidas na Terra disseram estar reencarnados em Júpiter, que é um dos planetas mais próximos da perfeição. Tem causado espanto que num planeta tão adiantado se encontrem homens que a opinião terrena não julgava tão evoluídos. Muito interessante isso, como a hierarquia dos homens tem tão pouco a ver com a hierarquia de Deus. A hierarquia da matéria é tão diferente da hierarquia do espírito. Jesus tem uma linda parábola que fala do rico e do Lázaro, onde o rico, idolatrado na terra, e Lázaro, que era um mendigo que ficava à porta do rico esperando que as migalhas da mesa do rico o alimentassem, mas nunca sendo acolhido por aquele rico. Após a morte de ambos, o mendigo Lázaro fique no seio de Abraão, como Jesus colocou, em regiões elevadíssimas do mundo espiritual, enquanto o rico fique nas regiões densas, padecendo calor intenso, muita sede. Muito diferentes são as posições. No Sermão do Monte, Jesus deixa absolutamente claro isso, colocando como bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os que sofrem, os pacíficos, dizendo claramente: mas ai de vós ricos, que já receberam tudo o que queriam aqui na terra, nada esperem na pátria espiritual. Tudo concernente, tudo coerente na doutrina de Jesus. Quando ele fala bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus, mostra que agora padecemos a hierarquia tenebrosa, sombria da terra, mas que após a morte viveremos na hierarquia luminosa de Deus. E o que pensar daquele ser que já na terra privilegia o prazer de segundos, comprometendo a sua vida, abreviando a sua vida com os vícios? O que nós diríamos para eles? Meu amigo, você, por causa de segundos de alegria ilusória, você sacrifica décadas da sua vida verdadeira na terra? Acorde do seu delírio materialista e sensorial, pois os espíritos de luz, os nossos instrutores, nossos anjos de guarda estão falando isso para nós. Deixem de se dirigir, deixem de idolatrar essa hierarquia que exalta violentos, que exalta sensorialistas, seres de beleza externa, poderosos que exploraram outros seres humanos, em busca da hierarquia de Deus, que vai dar a cada um de nós, aos mais felizes de nós, aqueles que privilegiarem a compaixão, a caridade, o perdão, uma elevação que durará por toda a eternidade.
que benefícios, que alimentos, que remédios buscaremos? Aqueles que são paliativos, que são ilusórios, ou aqueles que são verdadeiros e eternos? É urgente termos essa visão expandida para tomarmos boas decisões, decisões conscientes, que nos vão abrir amplas possibilidades. É o que Jesus quer dizer quando fala para deixarmos a porta larga dos homens em busca da porta estreita de Deus. É o que Jesus diz ao nos falar para não nos preocuparmos com o que a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam, mas sim com os valores da eternidade. Reprogramemo-nos com Jesus para esse sentido, para esse endereço, para esse destino de luz, para que ele aconteça o mais profunda, o mais rápida, o mais efetivamente para cada um de nós. Que assim seja, paz e luz para todos nós e até amanhã, 18 horas. Se você entender, claro, que essa live, que esse momento nosso, que esse nosso estudo pode servir a alguém, compartilhe, multiplique. Tanta gente tem se dedicado à triste multiplicação das sombras e da violência. Sejamos nós aqueles que multipliquemos apenas consolação, serviço, amor. Tudo de muito bom e até amanhã. Será um prazer estarmos juntos novamente. Valeu, tchau!